No coração de uma região esquecida pelo tempo, o Vale Sombrio se estendia com uma aura de mistério e inquietação. Lucas, um jovem estudante de história, chegará à pequena cidade, intrigado pelos contos que os moradores evitavam mencionar. Sua mente cética e curiosa o impulsionava a descobrir os segredos que se escondiam nas sombras densas da floresta que cercava a vila. Casas antigas, com janelas empoeiradas e portas rangentes, completavam o cenário, enquanto o vento sussurrava lendas antigas que pareciam ganhar vida ao cair da noite. Os habitantes, com rostos marcados pela resignação e pelo medo, raramente falavam sobre o passado sombrio da região. Em conversas sussurradas, mencionavam eventos inexplicáveis, presenças que rondavam as trilhas da floresta, mas sempre com um olhar preocupado. Lucas, determinado a entender a origem desses mistérios, visitava a única biblioteca remanescente, onde livros envelhecidos e documentos esquecidos contavam histórias de rituais e desaparecimentos inexplicáveis. Enquanto caminhava pelas ruas silenciosas, sentia o peso da história e a tensão no ar. Cada som, o farfalhar das folhas, o eco distante de passos, parecia carregar um aviso do além. O ambiente, envolto em névoa e sombras alongadas, criava uma sensação de que o passado ainda sussurrava segredos, aguardando para ser desvendado por quem ousasse escutá-los. Lucas sabia que algo estava prestes a se revelar, e cada passo em direção à floresta aumentava sua inquietude. O Vale Sombrio, com seus contos de terror e lendas esquecidas, era o palco perfeito para uma história que desafiava a realidade. Enquanto a escuridão da floresta se adensava, Lucas sentiu que os ecos de antigos horrores se misturavam ao vento, prometendo que a verdade por trás do Vale Sombrio seria revelada em breve, e que sua jornada levaria a confrontar medos inimagináveis para sempre, eternamente. Após dias imerso na atmosfera enigmática do Vale Sombrio, Lucas encontrou refúgio na única biblioteca remanescente da cidade. Entre estantes gastas e livros empoeirados, seu olhar se fixou num tomo de capa de couro desgastada, cuja aparência sugeria segredos há muito enterrados. Ao abri-lo com cuidado, ele percebeu que se tratava de um diário antigo, repleto de anotações escritas à mão e ilustrações que misturavam o real e o sobrenatural. Cada página revelava relatos de rituais sombrios, acontecimentos inexplicáveis, descritos com uma precisão que beirava o profano. Os textos falavam de encontros noturnos na floresta, sussurros se pareciam ecoar de outros mundos de uma entidade que se manifestava nos momentos mais sombrios. À medida que Lucas avançava na leitura, um arrepio percorreu sua espinha, e ele sentiu que aquelas palavras carregavam a essência dos medos que permeavam a cidade. O diário também mencionava nomes de antigos moradores e referências a eventos que, até então, eram apenas rumores entre os habitantes. Essa descoberta despertou em Lucas uma mistura de fascínio e inquietude. Ele começou a relacionar as descrições do diário com os contos que ouvia em conversas discretas nas ruas, com os sussurros do vento que parecia carregar histórias do passado. Sentado entre as sombras dos livros antigos, Lucas compreendeu que aquele diário era a chave para desvendar os segredos do Vale Sombrio. Ao fechar o caderno com um misto de esperança e apreensão, ele sabia que seu destino estava intrinsecamente ligado àquelas páginas esquecidas, e que a verdade sobre o terror que assombrava aquela terra estava prestes a se revelar. Após a descoberta do diário, Lucas passou os dias seguintes imerso em anotações e símbolos misteriosos que pareciam ter sido escritos em um código próprio. Decidido a desvendar o que os antigos moradores temiam tanto, ele começou a investigar os locais mencionados nas páginas amareladas, sentindo que cada palavra o aproximava dos segredos que assombravam o Vale Sombrio. Em suas caminhadas matinais pela floresta, Lucas notava detalhes que antes passavam despercebidos: um murmúrio leve que se confundia com o vento, sombras que se alongavam mesmo sob a luz fraca do amanhecer, e marcas esquisitas nas árvores, como se alguém ou algo tivesse passado por ali com pressa ou temor. Ele se lembrava das descrições do diário, que mencionavam rituais realizados em noites sem lua, quando o véu entre o mundo dos vivos e o dos espíritos se tornava tênue. Durante uma dessas expedições, Lucas encontrou um pequeno altar improvisado, formado por pedras e ramos retorcidos, que parecia ter sido abandonado às pressas. O local exalava um cheiro de terra úmida e um misto de incenso queimado, despertando em seu íntimo uma sensação de inquietude. Ele fotografou o altar e anotou cada detalhe, tentando conectar essas pistas aos relatos enigmáticos do diário. Conforme os dias se passaram, a presença do mistério se fez cada vez mais intensa. Moradores,
Relutantes em falar sobre o passado, começaram a evitá-lo ou a responder com respostas evasivas quando questionados sobre os ecos que permeavam a região. Em uma conversa casual com um ancião, Lucas ouviu sussurros sobre uma entidade que surgira nas noites de tempestade, alimentada pelos medos dos habitantes. O relato era vago, mas cada palavra ressoava como um alerta. Os segredos do Vale Sombrio eram mais profundos e perigosos do que ele imaginava. Em meio a essas descobertas, Lucas sentiu uma mudança interna. A cada passo na direção do desconhecido, a linha entre a realidade e a imaginação se tornava tênue. O diário, com suas palavras carregadas de angústia e lamentos, parecia ganhar vida nas sombras da floresta. Ele passou noites em claro, revisitando mentalmente os símbolos e os contos de terror que agora moldavam seus pensamentos, enquanto sussurros quase inaudíveis o acompanhavam nos recantos escuros de sua mente. Durante uma de suas investigações, ao anoitecer, Lucas decidiu retornar à biblioteca para comparar suas anotações com outros documentos antigos. Entre os papéis dispersos, encontrou um mapa rudimentar que indicava a localização de antigos rituais realizados nas imediações do altar que havia descoberto. Esse mapa, marcado com símbolos quase arcaicos, servia como um elo entre o que ele lia e o que encontrava na floresta, consolidando a ideia de que o terror que assolava o vale não era fruto apenas da imaginação dos moradores, mas sim algo que tinha raízes históricas e místicas. A tensão aumentava à medida que Lucas conectava as peças desse quebra-cabeça sinistro. Cada descoberta revelava novas perguntas, e cada sussurro no vento parecia ecoar um aviso: não vá além. Ainda assim, movido pela curiosidade e pelo desejo de desvendar a verdade, ele se preparava para adentrar as partes mais densas da floresta, onde os segredos e sombras se encontravam, prontos para revelar o que há por trás dos contos de terror do Vale Sombrio. Numa noite especialmente densa e chuvosa, Lucas decidiu que não podia mais adiar a verdade que se escondia no coração da floresta. Enquanto a chuva batia forte, transformando o solo em lama e obscurecendo os contornos das árvores, ele sentia um misto de medo e determinação que o impulsionava a avançar. As sombras dançavam ao redor, e o vento parecia carregar vozes distantes que sussurravam advertências. Seguindo o mapa rudimentar que havia encontrado na biblioteca, Lucas adentrou uma parte ainda mais escura do bosque, onde a luz da lua mal penetrava entre os galhos retorcidos. A atmosfera era quase palpável. Cada som amplificava a tensão, e a sensação de ser observado se intensificava a cada passo. O coração batia acelerado, e a mente lutava entre a razão e o instinto de fuga. Foi então que, ao se aproximar de uma clareira oculta, ele sentiu uma presença indescritível. De repente, o ambiente se silenciou. O murmúrio constante do vento cessou, e um frio cortante invadiu seu corpo. No centro da clareira, envolto por uma névoa espessa e prateada, uma figura emergiu vagamente, como se feita de sombras e luz. A entidade, de contornos difusos e olhos brilhantes, parecia flutuar entre o real e o imaginário. Lucas paralisou. Durante minutos que pareceram eternos, ele permaneceu imóvel, observando o ser que exalava um terror silencioso e uma tristeza ancestral. A criatura não proferia palavras. Sua comunicação se dava por meio de uma aura que penetrava a alma, fazendo com que o jovem sentisse o peso de todos os medos acumulados ao longo dos anos. Nesse instante, os sussurros que o acompanhavam na floresta se transformaram num coro lúgubre, como se todas as histórias do diário ganhassem vida naquele encontro. A tensão atingiu seu ápice quando a entidade se aproximou lentamente, cada movimento carregado de uma força sobrenatural. Lucas sentiu que estava diante de algo que desafiava a compreensão humana, uma manifestação dos horrores antigos que habitavam o Vale Sombrio. Por um breve momento, o tempo pareceu suspenso, e ele se viu confrontado não só com o medo, mas com a essência do terror que sempre fora narrado nas lendas locais. Com o coração em descompasso, Lucas reuniu coragem para se afastar, mas as imagens daquele encontro permaneceram gravadas em sua mente. Enquanto recuava pela trilha, o frio e o silêncio da entidade ecoavam em cada passo, deixando claro que o terror do vale não se limitava a histórias antigas. Ele era real e agora, inegavelmente, fazia parte do seu destino. Ainda tremendo com o encontro aterrador na clareira, Lucas conseguiu, a duras penas, se afastar da presença enigmática que habitava a floresta. Cada passo de volta à cidade parecia acompanhado pelo eco do sussurro, se pelo frio persistente que a entidade havia deixado. Ao chegar na entrada do vale,
A chuva já havia cessado, mas o silêncio pesado e a sensação de ser observado continuavam a marcar sua jornada. De volta à vila, Lucas foi recebido com olhares desconfiados dos moradores, que pareciam mais silenciosos e cautelosos. Ele sabia que tinha presenciado algo que desafiava a lógica, algo que ultrapassava os contos antigos contados com temor e mistério. Mesmo tentando retomar sua rotina, os ecos daquele encontro se infiltravam em cada memória, um sussurro aqui, um movimento de sombra ali, como se o próprio medo tivesse se ancorado em sua alma. Determinado a não deixar que o terror se perdesse no esquecimento, Lucas começou a registrar cada detalhe em anotações meticulosas. Ele escreveu sobre a biblioteca empoeirada, o diário antigo, os rituais esquecidos e, principalmente, sobre a entidade que o confrontara. Em cada página, procurava captar a essência dos horrores que parecia emanar do próprio Vale Sombrio. Contudo, quanto mais ele escrevia, mais percebia que os segredos daquela terra não se encerravam em palavras. Os mistérios do vale continuavam vivos, prontos para ressoar em quem ousasse escutá-los. Durante as noites que se seguiram, Lucas encontrava consolo e inquietude nos mesmos sons que antes ignorara. Os sussurros que ecoavam pelas ruas e pelos ventos pareciam lhe dizer que o terror jamais se extinguiria. Ele seria, para sempre, parte daquele lugar. Apesar do medo, Lucas sentia uma estranha responsabilidade. Sua experiência podia alertar outros para os perigos ocultos nas sombras. Assim, ele decidiu compartilhar suas descobertas, mas com uma advertência sutil de que o verdadeiro horror talvez nunca fosse totalmente compreendido. Ao terminar suas anotações, o jovem compreendeu que os ecos do pavor continuariam a assombrar o Vale Sombrio, talvez a marcar sua própria existência. O mistério persistia, e o terror se tornará uma memória viva, eternamente inscrita na história daquela terra em seu coração.